Valendo. Obrigado, Ernesto. Então, vamos dar início à nossa sessão Identidade e Judaísmo, no nosso Congresso Internacional de Pesquisadores de Estudos Judaicos. E, para mim, como dizia antes, é um prazer imenso estar junto com vocês aqui nesta mesa, né? Então, nós vamos seguir exatamente a ordem como está no programa. Eu vou fazer a minha apresentação e aí realmente eu peço que aos 5 minutos antes de acabar, que por favor me avise, porque geralmente no Zoom eu não tenho muito controle do tempo, ok? Então, obrigado pela presença de todos. Eu vou compartilhar uns slides que eu acho que é interessante. Eita, só um instantinho, um minutinho para eu conseguir chegar até lá. Eu acho que vai agora. E aí vocês podem ajustar na tela de vocês o tamanho que vocês quiserem em relação aos slides, né? O título, que é um título é, ainda em provisório, porque esse trabalho faz parte de uma trilogia. O primeiro já foi publicado na Alemanha, que fala especificamente da questão de como a patrimonialização da Kahal Zu Israel faz com que exista ou que possibilite essa reemergência dos Bnei Anussim no Recife contemporânea. O segundo foi apresentado recentemente, no mês de maio, também já está publicado, e esse terceiro do qual eu vou falar aqui para vocês, que eu vou apresentar de uma maneira assim bastante rápida, em 15 minutos, faz parte também de um outro capítulo, sempre com essa questão de enfatizar ou de dar visibilidade aos Bnei Anussim, no caso bem específico aqui do Recife atual, certo? Do Recife contemporâneo, ok? E aí eu vou utilizar o termo Bnei Anussim, mas daqui a pouco eu vou colocar de como esse nome tem uma repercussão também na literatura, certo? É, é, então, e aí eu gostaria de começar colocando alguns mapas e algumas situações do do início do século XVII, aonde Recife foi, vamos dizer assim, se tornou um lugar ou uma metrópole internacional. Quer dizer, Recife como um lugar de comércio, como um lugar de negócio, se tornou conhecido, vamos dizer assim, por duas grandes commodities nesse período, que foi a commodity do açúcar e a commodity da energia. Eu costumo dizer da energia, mas na realidade era o tráfico de escravos ou de uma situação escravagista no Atlântico Norte, que vai ser muito importante, e Recife vai ser central, tanto para o açúcar como para esse lado do comércio de escravos. E aqui tem algumas imagens que eu vou passar logo no início, que eu acho interessante, que vocês certamente já viram, né, que são imagens relacionadas ao Recife. Essa aqui mostrando a antiga Rua dos Judeus de Zacarias Wagner. E essa outra imagem, que é muito interessante, ela aparece em vários lugares, é uma ilustração e mostra o Palácio de Friburgo, que era a sede do governo de Maurício de Nassau. E depois, também que aparece em vários lugares, mostra o Recife de Pernambuco, né? Eu estou mostrando isso que saiu numa literatura bastante ampla a partir da Companhia das Índias Ocidentais, mas que em outros lugares, como em Portugal ou como na França, nós vamos ter Pernambuco ligado também ao comércio do pau-brasil, né? E aqui é muito interessante essa ilustração,
né, que mostra a ilha de Santo Antônio e os lugares aonde as principais casas vão se encontrar, né? Inclusive aqui a, se pode localizar, por exemplo, aonde se encontra a sinagoga, né? Pronto, eu acho que termino aí essas ilustrações, e aqui mostra uma gravura de Franz Post, também em Itamaracá, no ano de 1630, né? Pronto. E aí eu vou passar para uma outra gravura que eu acho interessante. Aliás, uma pintura, é um quadro, né? Um quadro pintado pelo Cornelis de Man, em Delfos. Perdão, ele nasceu em Delfos em 1621 e morreu em 1706. E essa pintura é de 1670. E aí é um possível sefardita da Companhia das Índias Ocidentais em Amsterdã. E aí é uma hipótese minha, porque se vocês olharem bem, nessa sala onde está esse senhor, né, que certamente é um conhecedor dos mundos, né, de diversos lugares, né, e aí ele está vestido com uma roupa japonesa, quer dizer, do estilo japonês, e sua sala mostra coisas de diversos lugares. E uma coisa interessante que essa sala dele mostra é que ele tem na parede o mapa da cidade do Recife, ou das ilhas da cidade do Recife, né? Então, essa pintura, reflete um pouco, né, de como Recife se tornou, ou era naquela época, no século XVII, um lugar de importância onde as pessoas colocavam em suas paredes a Recife como um lugar. Talvez como hoje nós colocamos Nova York, no século XVII, Recife se torna o lugar de importância muito grande. Eu vou deixar um pouco esse quadro aí e vou voltar rapidamente no que é interessante colocar para nós em relação à sinagoga, né? E aí é muito interessante, porque nós vamos ter a sinagoga, que foi construída em 1621, né, e funcionou de 1636 a 1654, né? E aí a gente vai perceber a dinâmica dessa sinagoga, ou desse grupo fundador dessa sinagoga, o grupo fundador dessa sinagoga, todos eles estavam ligados à Companhia das Índias Ocidentais, portanto, judeus públicos, se fosse em Amsterdã, mas em Recife também como judeus públicos, né? E aí nós vamos encontrar várias situações que são interessantes em relação a essa sinagoga, sobretudo quando a gente lê as atas ou os escritos, né, nessa sinagoga durante esse ano, né? É, e aí é outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, como eu falei anteriormente, né? É quando a gente faz uma análise, ou quando a gente lê a literatura sobre os Bnei Anussim em Recife, né, a gente vai encontrar, evidentemente, diferentes termos, né, que vão fazer parte, né? Cristãos novos, cripto-judeus, conversos, marranos. Nós vamos ter uma série de nomes, de termos que vão, ou portugueses também, judeus portugueses, que vai fazer parte dessa literatura que a gente tem acesso atualmente, é, quando a gente está trabalhando essa questão. E aí, um pouco rapidamente, em termos teóricos, né, quando eu faço essa análise a respeito dessa reemergências desses Bnei Anussim aqui no Recife, a partir dessa patrimonialização da sinagoga, quer dizer, hoje em dia a sinagoga é um museu sinagoga, né? E de vez em quando existem alguns eventos religiosos da comunidade judaica de Recife que são realizados nessa sinagoga. Então, essa traz para nós algumas questões
que a gente pode lidar. E aqui é muito interessante, porque eu utilizo como antropólogo e como pesquisador nesta área, né, alguns insights sociológicos para que a gente possa ter uma visão mais ampla a respeito desse fenômeno da reemergência dos Bnei Anussi em Recife. E aí, o que me dá uma certa importância a partir de uma análise sociológica são os textos de Zygmunt Bauman sobre Professor, 5 minutos, tá? 5 minutos. sobre a modernidade líquida, né? E outra quantidade de textos que eu vou trabalhar e que me diz e que me mostra um pouco essa questão das dinâmicas étnicas ou das dinâmicas de relações sociais, são os textos de Nathan Vastel, né? E aqui nós temos rapidamente, colocando bem rápida, antes que finalize os meus 5 minutos, a sinagoga Kahal Zu Israel, tal como ela está hoje. Aí eu coloco uma imagem de como ela está hoje, e aqui eu vou justamente pegar três publicações que foram importantes. A primeira é de um arquiteto, José Luiz Mota Menezes, onde ele faz a recriação do paraíso, onde ele analisa a arqueológica e arquitetonicamente a sinagoga Kahal Zu Israel. O segundo livro é de José Alexandre Ribemboim, que é Os Senhores do Engenhos Judeus no Pernambuco colonial, que também é muito interessante, onde mostra essa relação específica com os engenhos de açúcar e a presença da Companhia das Índias Ocidentais. E um terceiro livro que acho importante é Isaac de Castro, o mancebo que veio preso da Bahia, que é um personagem fundamental para entender todo o processo de Techuvá, o processo de conversão que vai acontecendo já no século XVII. E os livros aqui de Nathan Vastel, La Foi du Souvenir, La Mémoire Marrane e Sous le ciel de l'Éden, que é um dos últimos livros que coloca para a gente. E, teoricamente, eu ainda utilizo um texto da, de uma italiana historiadora, Francesca Trivelato, que tem um bonito texto, já antigo, mas que nos coloca dessa realidade, dessa diáspora sefaradita e o comércio transcultural na Idade Moderna, onde ela vai analisar algumas empresas mercantilistas do século XVII. Então, essas publicações e essas questões me colocam uma discussão bastante interessante de como a sinagoga Kahal Zu Israel, não como um prédio, não como, né, mas como a presença no século 17, vai ter, de uma certa forma, essa patrimonialização um, e vai suscitar essa emergência e criando assim uma dinâmica bastante interessante sobre a relação dos Bnei Anussim aqui em Recife. Bom, eu fico por aqui, teria muito mais coisas para falar, mas vou deixar para que os colegas que vão apresentar agora possam apresentar e, no final, quem sabe, a gente cria uma maneira de discutir ou de apresentar aqui. Então, agradeço a presença de todos vocês e o aceite para esse trabalho. Então, só um instante para que eu possa chamar. Então, nós vamos escutar agora o Martin Jean-Jacques, não sei se eu pronunciei bem, da Universidade de Toronto, que vai nos apresentar desde a Península Ibérica hasta la Nueva Francia, la representação literária de la história e intergeneracional de la família Brandão. Então,
Martin, a palavra está com você. Gracias. Right. Um, Los judíos constituyen una de las minorías más antiguas de Canadá. En la actualidad forman la comunidad más numerosa de la Commonwealth y la cuarta más grande del mundo. Según Michael Greenstein, representan la tercera soledad de Canadá. Tradicionalmente se les asocia con los judíos askenazíes y su grande inmigración del siglo XX. Sin embargo, en los años 60 también llegaron los sefardíes del norte de África, incluso Pierre Lazry. Originario de Marruecos, Lazry se dedica a explorar los orígenes del judaísmo en la colonia francesa y revela que están estrechamente vinculados a los judíos sefardíes y no a los askenazíes. Desde los inicios de la colonia francesa en América, la presencia de personas no católicas estaba prohibida por ley. No obstante, varios comerciantes judíos y marranos participaron en el comercio marítimo. En el caso de Lazry, se trata de una ficción histórica que pone en primer plano a personajes situados en los márgenes de la historia. De este modo, el autor construye versiones ficticias de figuras reales. Sin embargo, su judaísmo permanece implícito, ya que deben camuflarse. Al respecto, Ronald Fechter señala que Jews were typically associated with opacity, deception, dissimulation, and by extension with the radical separation between mental activity and physical appearance. Gentiles were impressed by the alleged skill with which Jews could mask their intentions by controlling their appearance. Asimismo, los personajes emplean diversas estrategias para controlar su exterioridad. Cambian de nombre, ropa, lengua, género. Y en esta presentación nos proponemos analizar cómo se manifiesta el judaísmo sefardí en la novela histórica canadiense, cómo se entrelazan la historia y la ficción, y también examinaremos cómo la identidad sefardí adquiere esta nueva dimensión francófona. Publicada en el año 2000, Una judía en Nueva Francia narra la historia de Esther Brandot, considerada la primera persona judía en la colonia francesa, cuya presencia está oficialmente documentada en los registros reales. Lazry, siguiendo lo que Dominique Viard denomina la representación del borrado y la manifestación del rastro, da visibilidad en su ficción a esta figura histórica. El escritor presenta las ideas que promueve Linda Hatton, para quien la verdad absoluta no existe, porque siempre hay verdades en cuanto a los hechos del pasado. El título de novela es en sí mismo revelador, ya que juxtapone dos nociones aparentemente incompatibles, judía y Nueva Francia. Esta combinación habría resultado inaceptable en la época colonial. Además, el autor opta deliberadamente por no utilizar el nombre propio del personaje y recurre a la forma impersonal. El uso del artículo indefinido no es anodino, refuerza la idea de que el destino de Esther no fue necesariamente único y sugiere que otros judíos podrían haber llegado a la colonia, aunque su presencia no haya sido registrada. En ese sentido, la historia de Esther se presenta no como un caso aislado, sino como una entre muchas posibles, insertándose en una narrativa más amplia de silenciamiento y invisibilidad y exilio. Galardonada con el Premio Segal en 2002, la novela se centra en Esther, pero el narrador construye también una historia intergeneracional sefardí. A partir de documentos históricos, la novela avanza mediante un desarrollo diegético que teje una historia verosímil anterior a la llegada de Esther a la colonia. La acción principal comienza en 1733, cuando la joven trabaja como chocolatera en Bayona. Un día es acusada del crimen y para protegerla, su padre decide enviarla a Ámsterdam. Sin embargo, Esther escapa, se disfraza de varón y comienza a vivir bajo el nombre de Pierre Alonciet. Después es detenida como un ladrón. Para evitar las galeras, se embarca hacia Nueva Francia con una nueva identidad, Jacques Lafargue. En la colonia, durante el interrogatorio, Esther revela todas sus aventuras. Pero tras negarse a recibir el bautismo, el rey Luis XV ordena su repatriación definitiva.
Am, Aunque los prólogos dejan una historia ficticia del linaje de la protagonista, podemos identificar varios momentos clave de la historia sefardí. Y la novela comienza con el prólogo situado en Barcelona en 1395, narrado en primera persona por una antepasada de Esther que está siendo quemada en la hoguera. La mujer relata sus últimos momentos y evoca las tensiones en la ciudad en el siglo XIV. El segundo episodio nos transporta a los Pirineos occidentales en 1498, tras la expulsión de los judíos de Portugal. Ahí encontramos el rabino Brandao y su hija Francesca de Seisportas, quienes guían a su pueblo hacia Francia. El prólogo final nos lleva a Saint-Jean-de-Luz en 1622, donde vive Esther de Seisportas, descendiente de la familia. Este episodio también introduce otra figura histórica, Catalina de Fernández, tía de Esther, quien transmite a su sobrino la receta secreta del chocolate. Este detalle aparentemente anecdótico vincula la cultura sefardí con las prácticas culinarias que también forman parte del legado cultural. Además, asistimos a un hecho históricamente confirmado, la muerte trágica de esta neocristiana quemada viva por el populacho. En su obra, Lazarín narra la vida de ese Brandó. Sin embargo, desde el inicio se observa que el novelista modifica su apellido utilizando Brandao, la forma portuguesa del antropónimo. De este modo, él pone énfasis en la ascendencia sefardí y establece una continuidad generacional. Curiosamente, un estudio onomástico sobre los judíos de la localidad no registra ningún apellido Brandó ni Brandao, sino variantes como Brandón y Brandán. Esto no invalida la existencia histórica de Esther, pues podríamos estar ante las dificultades de la transmisión oral, de la inaccesibilidad ortográfica de la época. Para corroborar la existencia histórica de Esther, Heather Herman menciona dos posibles casos identificados. Por un lado, una lápida perteneciente a Esther Pereira Brandón, que podría corresponder a Brandó considerando su edad y la proximidad con otro familiar en el cementerio. Por otro lado, otra Esther Silva Valle Brandán también podría ser la Esther real. Por lo tanto, el hallazgo de estas tumbas no resuelve la incógnita, sino que multiplica las posibles versiones sobre su identidad. Durante sus peregrinajes, Esther transforma su apariencia tanto a través de la vestimenta como mediante la construcción corporal, simulando ser un varón. Las estrategias que emplea Esther constituyen un claro ejemplo del fenómeno del travestismo. En aquella época el disfraz de género no era algo excepcional. La transición de mujer a hombre podía incluso considerarse una tradición. Asimismo, según Richard Bernfeld, la migración femenina judía fue un fenómeno común de la época y muchas mujeres se trasladaban huyendo de la persecución en la península ibérica, estableciéndose en Ámsterdam, pasando por Francia. Un recorrido que corresponde con la trayectoria de la época. En cuanto a la religión, esta transita entre dos mundos. Por un lado, convive con los nuevos cristianos de Saint-Esprit. Por otro, trabaja en Bayona entre cristianos. Yirmiyahu Yobel describe el destino de los conversos, señalando que llevaban una doble vida, caracterizada por una identidad fragmentada. Por su parte, Natalia Muchnik señala que en las comunidades de la época coexistían familias cripto-judaizantes e incrédulas, así como católicos sinceros e indecisos que oscilaban entre una fe y otra. En este contexto, la problemática situación de Esther en la novela resulta plenamente comprensible y refleja con la fidelidad el espíritu de la época. Para destacar el judaísmo de la historia ancestral, Lazarí se sirve también de diversos recursos que acentúan esta identidad. En primer lugar, la música desempeña un papel esencial. Los instrumentos acompañan a los judíos que huyen a través de los Pirineos en el prólogo.
Por ejemplo, laúd sordo, pandereta muda, guitarra ciega, castañuelas alienadas, silla de muñecas inválida. Además, los objetivos que los describen constituyen una metáfora de la condición en que se encuentran. Los instrumentos Son 5 minutos. Los Quedan 5 minutos. conocidos, gracias, reflejan los sentimientos de quienes los tocan. Además, el canto sefardí está presente durante las celebraciones o durante sus andanzas solitarias. En cuanto al olfato, Lazari lucha contra el topos del Fetor Judaicus, aunque encontramos ecos de su versión estereotipada en la comparación entre la esfera cristiana y judía, cuando se menciona el tránsito del paraíso artificial del chocolate a la realidad del hedor del gueto. El autor transgrede esta visión gentílica y la contrasta inmediatamente con la realidad de la casa de David Brandao, que está bañada por un olor vaporoso de canela, azafrán, comino, asociando el olor a la sensación positiva. El multilingüismo es también un rasgo distintivo de la identidad. En el texto se escuchan francés, español, portugués, ladino, hebreo, occitano, latín, griego, italiano, inglés y lenguas indígenas. Aunque el texto principal está en francés, las demás lenguas están incorporadas en los diálogos. El uso que hace Lazari de esta diversidad contribuye a la verosimilitud del universo novelístico y refleja su interés por retratar la cultura local. Aunque Esther no emplea todos estos idiomas, la mayoría forman parte de su identidad. La novela de Lazari se basa en documentos muy específicos que se encuentran en los archivos particulares. Aunque las fuentes históricas sirven principalmente como pretexto para tejer una historia ficticia y añadir los elementos fruto de su imaginación. El autor explota material histórico, integra elementos culturales judíos y se apoya fundamentalmente en la correspondencia real entre el intendente Gilles Ocard y la corte de Luis XV. El relato del interrogatorio puede considerarse un ejemplo de memoria declarada según la tipología de Paul Ricoeur. No obstante, dicho documento no constituye una transcripción literal de las palabras de Esther, sino un texto elaborado tras su interrogatorio. En consecuencia, la narración se presenta en tercera persona, lo que priva a Esther de su propia voz. Por lo tanto, se trata de una primera interpretación de sus palabras por parte del testigo que las escucha. Además de este informe, existen otras cartas entre el intendente y Francia, así como una carta de una monja, María André Duplessis. Sin embargo, todos estos materiales históricos presentan incoherencias y confirman que distintos testigos pudieron tener interpretaciones diferentes sobre un mismo suceso. Como señala Hermann, la carta de monja es la única que menciona a Esther y que no fue elaborada por la burocracia, sino por una mujer. Cabe destacar también que Esther podría haber mentido al intendente, a la monja o a todos, o simplemente haber confundido elementos de su historia. Por lo tanto, desde un principio podemos observar que el material histórico ofrece una versión plural y fragmentada de este episodio, lo que refuerza su naturaleza inestable. Todos autores que escriban sobre Esther, incluido Lazari, se quedan en la superficie del texto, toman los acontecimientos como hechos comprobados y no llevan a cabo una investigación más profunda. El escritor no recurre tampoco a los paratextos para explicar su proceso de escritura, no ofrece comentarios sobre la veracidad o ficcionalidad de su obra, ni menciona las fuentes, aunque una lectura atenta del texto permite identificarlas. En resumen, como señala Sherry Simon, la escritura de la modernidad es aquella que se mantiene en un espacio entre identidades, en un espacio fuera de la identidad. No se trata de regímenes de pertenencia, sino de espacios de exilio real o imaginario. Este conflicto de identidad es claramente visible en la construcción del personaje de Esther, que se encuentra en constante búsqueda de pertenencia. Esto implica el cambio de nombre, vestimenta, religión, género o hábitos alimenticios. Sin embargo, su judaísmo siempre se manifiesta aunque solo sea a través de la música o el olor. En un sentido más amplio, su cuestionamiento de la identidad refleja la búsqueda de identidad del pueblo judío en Canadá a lo largo de los siglos.
Según Edward Said, el topos literario del exilio suele aludir a un desplazamiento deseado o elegido. Esto no se confirma en este caso porque la condición de Esther, de exiliada, es el resultado de una condena. La historia de esta primera estancia oficial de una joven judía en Nueva Francia también adquiere una dimensión femenina al devolverle la voz a una mujer y de este modo lucha contra la ausencia de las mujeres judías que tienden a estar borradas del mapa. Gracias a esta ficción histórica podemos acceder a los comienzos sefardíes de la comunidad judía canadiense y ver cómo desde el comienzo la cultura sefardí ha evolucionado integrando su tradición ibérica con la lengua francesa y como podemos ver tanto en la historia de Esther como en la identidad del autor del libro. Muchas gracias. Muitíssimo obrigado, Martim. Muito interessante e fiquei apaixonado pela sua apresentação, que vamos poder fazer algum debate no final. Pronto. Então, salva de palmas para você. E nós vamos chamar agora Xoxana para fazer a sua apresentação, que tem o título de Entre Fronteiras e Linhagens, a redefinição da identidade judaica patrilinear na São Paulo contemporânea. Xoxana, a palavra está com você. Obrigada. Eu compartilhei o meu slide, só que não tô conseguindo abrir completamente, mas vocês conseguem ver, certo? Consegui agora. Perfeito. Bom, bom dia, eu me chamo Xoxana Yurchá, sou antropóloga formada pela Universidade Federal da Bahia. Começo saudando os colegas pesquisadores que me acompanham à mesa e muito feliz por esse espaço de troca e de formação. A minha satisfação se dá também por esse ser o meu primeiro congresso de pesquisadores judaicos no início da minha trajetória no mestrado aqui no SEG da USP. Então, numa conexão com a antropologia e a minha temática de hoje, esse espaço tem um sentido de rito de iniciação para mim, no campo como pesquisadora nos estudos judaicos. Eu gostaria de iniciar trazendo a questão central que motiva essa pesquisa, que virá a ser a minha dissertação, que é como se forma e se negocia a identidade judaica patrilinear, especialmente entre filhos de casamentos exogâmicos, onde o pai é judeu e a mãe não, dentro da comunidade judaica brasileira, e dentro de São Paulo como recorte principal. Meu objetivo é analisar os processos de inclusão, exclusão e negociação identitária vivenciada por judeus patrilineares, filhos de pai judeu e mãe não judia, em contextos de pluralismo religioso e diálogo contemporâneo entre a tradição e a modernidade. A pesquisa que aqui compartilho, com orientação da professora doutora Marta Topel, se trata de uma pesquisa de parentesco, partindo de uma análise das fronteiras do parentesco judaico para a investigação de uma redefinição da identidade judaica patrilinear, filhos de uma realidade do crescimento dos casamentos exogâmicos, em específico, é claro, onde o pai é judeu e não a mãe. Destaco estudos realizados em 2008 dos professores Bernardo e Bila Sorge, especialmente a professora Bila Sorge, que investigou casamentos mistos nas comunidades liberais do Rio de Janeiro. Esses estudos apontaram que cerca de 40% dos casamentos judaicos eram mistos, como na Associação ARI, onde nos anos de 1982 a 1990, de 13% a 32% dos casamentos envolviam conversão, o que indica uma forte incorporação de não-judeus e, por consequente, seus filhos, mas também aponta um dado não visto, que são das uniões onde não há conversão de uma das partes. No campo dos estudos de parentesco, grupo e pertencimento, o eixo da etnicidade é central na minha pesquisa. A abordagem Fronteiras e Linhagens que trago no título relaciona-se ao modelo proposto de fronteira étnica do antropólogo norueguês Fredrik Barth, em seu livro Ethnic Groups and Borders, publicado em 1968,
se torna um dos meus aportes teóricos, que contribui para compreender o fenômeno da redefinição da identidade judaica, observando o papel da patrilinearidade como transmissor e a relação com o grupo. Direciono meu foco para as comunidades reformistas e conservadoras paulistanas, bem como escolas judaicas seculares, pluralistas e humanistas. Ao escolher Barth, eu quero introduzir essa análise no campo do debate da etnicidade pós-68, que é o ponto de virada desses estudos, ao pensarmos não em traços culturais de uma essência, como elos como a língua, a cosmovisão religiosa, costumes que viriam por definir quem pertence ou não ao grupo, mas o que Barth chamará de fronteiras sociais, a sua dinâmica e adaptabilidade negociadas pelos próprios agentes em situações de contato e interação. No contexto judaico, a matrilinearidade tem operado historicamente como marcador de pureza legítima, reforçada tanto no discurso alárrico quanto na experiência institucional, constituindo um critério de aceitação plena do grupo. A condição patrilinear emerge, portanto, como desafio a essa fronteira, ativando lógicas de poluição, ambiguidade e exclusão simbólica, ligadas ao não estar no lugar certo. Conforme o modelo clássico da antropóloga inglesa Mary Douglas, que também é um dos meus aportes teóricos, em seus estudos sobre pureza e o perigo da troca como poluição, Douglas interpreta a poluição como aquilo que perturba uma ordem social ou simbólica, um marcador da anomalia ou do excesso no sistema de classificação. No universo judaico, os frutos dos casamentos mistos, principalmente patrilineares, tornam-se categorias ambíguas. Ocupam uma zona limiar, nem plenamente incluídos pela tradição, que privilegia a linhagem materna, nem totalmente excluídos das comunidades liberais. Essa ambiguidade ativa mecanismos de poluição simbólica, aproximando a exclusão social da exclusão ritual, o que é muito discutido pelos dois autores que trouxe. É evidente que essa realidade dos casamentos exogâmicos e de uma parcela patrilinear das comunidades judaicas engendram enclaves entre a fronteira normativa, ou seja, a tradição rabínica alárrica, que estabelece que o parentesco e, consequentemente, a identidade judaica é transmitida pela mãe, desculpe, mas como visto em estudos anteriores e seguindo essa intuição da pesquisa, observar comunidades locais e realizando diálogos informais, o crescimento e a participação de judeus patrilineares, as suas múltiplas condições de aceitação ou não, constitui uma realidade ainda pouco explorada nos estudos sobre identidade, pertencimento e memória, fundamentais à continuidade comunitária. Toda classificação simbólica depende da ordem e da separação, sendo a impureza o que ameaça a integridade dos sistemas interpretativos socialmente sancionados. A matrilinearidade, como chave da classificação judaica, atua para proteger a comunidade do contágio externo, que aqui trago como os casamentos exogâmicos, e suas descendências precisam ser legitimadas pelas instituições. Muitas vezes, via ritos de passagem, educação judaica, conversão formal e ou engajamento comunitário, que funcionam como estratégias para reorientar e sanear simbolicamente as fronteiras. A minha análise parte de questões sobre as tensões geradas pela convivência entre a norma e as nuances da modernidade, como novas configurações sociais, culturais, demográficas. Investigo como esses pontos de encontro movem as identidades em processos de retração ou expansão das fronteiras do pertencimento judaico, entendendo essas fronteiras sociais como um tecido vivo. A fronteira étnica é tangível, socialmente construída, são tocadas pelas trocas culturais intensas da contemporaneidade, mas ainda assim mantém-se sem romper-se. É a norma. Barth, que propõe analisar as identidades a partir da construção, manutenção e negociação dessas fronteiras, entendendo o pertencimento como algo relacional e dinâmico. E, nesse sentido, grupos étnicos não são definidos exclusivamente pelo conteúdo cultural, mas sim pela persistência das fronteiras que distinguem membros de não membros. Fronteiras que se transformam em resposta, por exemplo, à migração,
mas no meu caso estudado os casamentos exogâmicos e as mudanças culturais. Um exemplo dessa mudança é ilustrado no trabalho de Sylvia Barak Fishman, ao discutir a decisão do judaísmo reformista norte-americano de 1983, que reconheceu a ascendência patrilinear como critério legítimo de filiação judaica, introduzindo práticas inclusivas para filhos patrilineares, educados em ambientes judaicos e engajados na comunidade, apesar de haver intenções com setores mais ortodoxos. É interessante percebermos, do ponto de vista dos estudos judaicos, como a temática da identidade patrilinear já vem sendo muito trabalhada, principalmente fora, exemplo dos Estados Unidos, inclusive ampliando eixos como a discriminação, a própria condição judaica paternal, e é um assunto apenas citado por nós pesquisadores brasileiros. Nós absorvemos essa condição judaica patrilinear, principalmente focando estritamente na situação dos casamentos exogâmicos, que ainda assim são caracterizados por um antes e um depois da conversão de um dos pares. Nesse momento da minha pesquisa, estou realizando o que chamamos de pesquisas de profundidade, com lideranças judaicas das comunidades reformistas e conservadoras, bem como escolas seculares pluralistas judaicas. O intuito desse primeiro contato etnográfico é entender como é lidado e mediado por essas instituições, como as mesmas observam o fenômeno da patrilinearidade e como atuam como agentes de retração e expansão dessas fronteiras. Nesse primeiro movimento, é evidente que eu ainda não atingi todo o propósito das entrevistas. Vejo que alguns questionamentos serão melhor refinados, como, por exemplo, o foco em casos onde a mãe não judia não passa por um processo de conversão. A São aplicação cinco. desse Faltam 5 minutos. Obrigada. A aplicação desses questionários, evidente, tem colaborado como ferramenta para, além de coletar dados, identificar padrões, percepções e posicionamentos dessas lideranças e educadores em relação à identidade judaica patrilinear. Eu finalizo com uma citação da Mary Douglas em seu livro Pureza e Perigo, Ensaio sobre a Noção de Poluição, e acredito que sintetiza um pouco do que tenho experimentado nessa fase ainda embrionária da pesquisa. Abre aspas. Confrontar um ambíguo nem sempre é desagradável, em certos casos, mais tolerável que noutros. Existe toda uma gama de reações mais ou menos intensas, que vai do riso irreflexivo ao choque propriamente dito. A experiência pode ser estimulante. William Empson demonstrou o quanto a riqueza da poesia se deve à ambiguidade. Bom, é isso. Obrigada. E passo a palavra para o próximo colega. Muitíssimo obrigado, excelente apresentação. E nós temos logo em seguida, nós vamos escutar o Bruno, que vai nos falar sobre a identidade nacional judaica e vai revisitar os conceitos. Bruno, com você. Olá, muito obrigado, professor, colegas. Bom dia a todos, a todas. É, a minha apresentação de hoje, ela passa um pouco. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Legal. A minha apresentação de hoje, ela passa um pouco por algumas investigações que eu tenho feito, durante a minha pesquisa de mestrado, né? É, sobre orientação da professora Nancy Rosenchan, aqui no programa de Letras Estrangeiras e Tradução da USP. Eu pesquiso a percepção de jovens judeus em universidades públicas e privadas na cidade de São Paulo a respeito do sionismo e, enfim, a relação com o Estado de Israel, nesse contexto de hoje, né, com relação à guerra e, enfim, todo esse histórico da comunidade judaica com o Estado de Israel. Passando por tudo isso e, né, por toda essa pesquisa e também por algumas disciplinas que cursei, esbarrei em algumas dessas categorias, né, alguns desses conceitos, em especial dentro da sociologia e da antropologia, para pensar um pouco sobre
as ideias de identidade, as ideias de identidade nacional e também sobre identidade judaica, né? Então, são esses três conceitos aí é, colocados que eu estudei. Então, a ideia é justamente fazer uma análise a respeito desses conceitos, e agora nesse artigo, né, nesse trabalho, nessa pesquisa, dar um foco na experiência judaica, né? Então, entender esses conceitos através da experiência judaica. Para isso, utilizei alguns autores que foram Stuart Hall, Albert Memmi, Judith Butler, esses são, e também Marcel Detienne. Esses são alguns dos que vou passar hoje. E, bom, o Stuart Hall é uma leitura que eu já tenho mais algum tempo, desde pesquisas que eu faço na iniciação científica e na graduação. E ele traz essa questão da identidade na pós-modernidade, né? Então, coloca que nos tempos de hoje, né, com enfim, a pós-modernidade enquanto um período de muitas mudanças, de efemeridade, etc., a identidade ela se coloca nessas relações não só enquanto uma categoria fixa, né, mas que sim ela varia, ela transita, né, de acordo com situações específicas e não mais só de acordo com as pessoas que estão sendo tratadas, né? É, então o Stuart Hall traz o caso de um juiz é, que foi que foi acusado, né, nos Estados Unidos, de assédio a uma ex-colega de trabalho. Então, eu vou trazer aqui a situação para a gente poder entender um pouquinho da percepção do Stuart Hall a respeito da identidade nesse momento, né, nesse contexto da pós-modernidade. Então, ele diz que durante as audiências em torno da indicação para que o juiz é, fosse escolhido, né, no Senado, o juiz foi acusado por assédio sexual por uma mulher negra, Anita Hill, uma ex-colega de Thomas. As audiências causaram um escândalo público e polarizaram a sociedade americana. Alguns negros apoiaram Thomas, baseado na questão da raça. Outros se opuseram a ele, tomando com base a questão sexual. As mulheres negras estavam divididas dependendo de qual identidade prevalecia, sua identidade como negra ou sua identidade como mulher. Os homens negros também estavam divididos, dependendo de qual fator prevalecia, o seu sexismo ou liberalismo. Os homens brancos estavam divididos dependendo não apenas de sua política, mas da forma como se identificavam a respeito do racismo e ao sexismo. As mulheres conservadoras brancas apoiavam Thomas não apenas com base em sua inclinação política, mas também por causa de sua oposição ao feminismo. As feministas brancas, que frequentemente tinham posições mais progressistas na questão da raça, se opunham a Thomas tendo com base a questão sexual. E uma vez que o juiz Thomas era um membro de uma elite judiciária e Anita Hill, na época do alegado incidente, uma funcionária subalterna, estavam em jogo, nesses argumentos, também questões de classe social. Então, o que a gente vê aqui que o Stuart Hall está trazendo é uma absoluta interposição entre as categorias de análise, né, que se podem colocar. Então, de questões relacionadas à raça, a gênero, e também de classe, né, que são três grandes categorias quando a gente vai estudar identidade hoje, e a gente vê então que elas se interpelam, né? E que não mais uma pessoa se coloca no mundo apenas como uma pessoa negra ou como uma pessoa branca, né? E que essas categorias elas vão se acumulando e o posicionamento das pessoas de acordo com determinadas situações eh, variam de acordo com cada uma dessas misturas, né? O Albert Memmi trazendo um pouco a ideia da identidade cultural,
e dialogando bastante com os demais autores que vão ser apresentados aqui, ele traz dois aspectos com relação a como se constrói essa identidade, né? Primeiro, ele fala sobre um aspecto objetivo, que diz respeito a um pertencimento de um grupo, né? Então, algo realmente que tem a ver com as semelhanças, né, que você mantém, né, que uma pessoa mantém com relação a condições de vida e também, né, a estrutura social que está colocada ali, as condições históricas, né? Então, todo esse contexto sociopolítico, realmente, numa questão mais material, que insere alguém dentro de determinado grupo. Então, esse, para Memmi, é um aspecto objetivo da, da identidade cultural. Ele traz também um aspecto subjetivo, né? Então, quando ele fala de um pertencimento de sistema de valores, ele quer dizer a respeito de valores realmente, né? De ideais que a gente compartilha com um determinado grupo quando a gente se identifica, né? Quando uma pessoa se identifica com aquele grupo. E ele chama atenção para algo que ele chama de jogo das inclusões, que é o fato de que uma comunidade, ela não é, né, aliás, uma identidade cultural, quando ela está colocada no meio social, ela não está isolada de todas as outras, né? Não é algo que paira no ar, né? É algo que está realmente no chão, conectado, né? Vamos dizer assim, com os pés no chão e de mãos dadas para outras comunidades, por mais fechadas que elas sejam, né? Então, isso quer dizer sobre a impossibilidade de que uma identidade cultural se mantenha absolutamente fechada sem que tenha contatos e trocas, né? Principalmente com outros grupos. Então ele diz que a identidade cultural então é permeável, né? Traduzindo aqui é, como tradução livre. Uma comunidade humana cerrada em si mesma, fechada em si mesma, está quase sempre em osmose com outros grupos que englobam ela e também impregnam ela, também enriquecem e também oprimem ou favorecem essa comunidade, né? E ela, por sua vez, também faz isso com outras. E essa é a retribuição que as comunidades fazem, quando estão ali vivendo juntas, né? É, também traz um outro aspecto com relação ao jogo das inclusões, que é o fato de que pertencer a um grupo implica em não pertencer a outro, né? Por mais que essas identidades, esses pertencimentos, eles se conectem, a gente vê também o Albert Memmi trazendo essa ideia de que, por exemplo, ser branco implica em eu não ser negro, né? Ou que ser uma pessoa gay implica em eu não ser uma pessoa hétero, por exemplo, né? Bruno, É, 5 minutos, tá? então, Uau. 5 minutos. Beleza, obrigado. Bom, concluindo aqui um pouquinho de Albert Memmi, pensando um pouco sobre identidade judaica propriamente dita, né? Peguei a autora Judith Butler, né, para pensar um pouquinho a respeito, e ela traz uma perspectiva muito interessante. Judith Butler tem uma perspectiva crítica a respeito da identidade judaica e também ao sionismo, né? Uma autora que tem um pé na antropologia, um pouco na filosofia também, então traz contribuições muito interessantes. E ela fala sobre Moisés como egípcio, né? Moisés tendo essa criação egípcia. E essa, esse fato para ela, e também ela conta com a ajuda é, do Edward Said para fazer essas análises, desafia a identidade hegemônica judaica, que é a Ashkenazi europeia, né? Porque você passa a ter o centro né, Moisés como fundador, né, do judaísmo, um personagem, uma figura muito importante, coloca o centro da identidade judaica no outro.
Então, é uma descentralização do que, a princípio, né, pensando em alguma hegemonia do que se tem na construção da identidade judaica, tanto na diáspora quanto em Israel. É claro, né, não dizendo que a identidade judaica é apenas Ashkenazi, mas o que se tem, né, como uma narrativa muito fortalecida, em especial na América Latina e também em Israel, é essa identidade judaica Ashkenazi europeia, né? É, isso tudo me fez pensar um pouco sobre a frase que está ilustrada coloquei a imagem aqui na Praça do Relógio, na USP, né, que é no universo da cultura o centro está em toda parte, né, uma frase de Miguel Reale, que foi ex-reitor da USP na década de 60 e 70. É, eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar a identidade judaica hoje, em especial em contato com as contribuições de Albert Memmi e de Stuart Hall, é, porque se para todos esses autores a identidade judaica, a identidade, na verdade, ela passa por essa descentralização, a Judith Butler ela está propondo uma descentralização possivelmente ainda mais radical, né? De colocar a própria identidade judaica no outro. E aí ela convoca para a elaboração de uma identidade judaica que não seja centralizada em Israel e que seja de fato diaspórica, né? Acho isso muito interessante. Na abertura do congresso a gente conversou um pouco, né? O professor Daniel Feinstein trouxe um pouco a respeito dos desafios, né, para essas relaborações da identidade judaica, e eu acho que passa um pouco por isso, né, passa um pouco por compreender que a identidade judaica hoje ela é invariavelmente moldada, né? Isso é uma contribuição da própria Judith Butler. Ela é invariavelmente moldada por meio da sua interdependência com o outro, né? Seja o outro a comunidade do Candomblé, que eu tenho aqui a 2 quilômetros da minha casa em São Paulo, seja o outro o egípcio, né, que era crescido, que era enraizado na essência de Moisés, né? Ah, acho que eu vou acabando, terminando, porque acabei ficando sem tempo, mas para pensar um pouco sobre identidade nacional, abordei algumas questões de Marcel Detienne e Benedict Anderson, que trazem aí enfim, um pouco dessas ideias de como é que se colocam, como é que se constroem as identidades nacionais, né? E o Marcel Detienne, ele fala sobre mitideologias, né? Que são um sistema de crenças e narrativas que combinam elementos míticos e ideológicos para construir ou reforçar uma determinada visão de mundo, de identidade ou dessa relação com o lugar, né? Isso passa muito eh, por esse papel da construção da identidade judaica que eu venho falando, em especial porque ficou a cargo da historiografia israelense, pós-declaração da independência, a construção, a produção de um sujeito nacional, né, e que fosse sionista. E aí surge o conceito, surge a ideia do novo hebreu, né, o Sabra, para que pudesse, né, para que essa narrativa eh, sionista pudesse prevalecer ali, né? Eh, Vou encerrar por aqui. Gostaria de agradecer a atenção de todos e muito obrigado. Bom congresso. Muito obrigado, Bruno. Interessantíssima a sua apresentação. E já passando a palavra para Maria Lúcia Guilherme, que vai nos falar de Hannah Arendt, Em Nós, os Refugiados, Identidades em Movimento. E essa será a última apresentação, e logo em seguida nós vamos ter o debate. Com você a palavra. Obrigada. Bom dia, vocês estão me ouvindo e vendo também já a apresentação?
Eu agradeço a minha participação e parabenizo também a organização do evento, que está tão impecável, não? Compartilho com vocês o meu texto, que é sobre Hannah Arendt em Nós, Refugiados, dando destaque para os temas de migração, silêncio e a identidade em movimento. Eu vou compartilhar as minhas falas para que eu até possa fazer com que o tempo seja suficiente. Essa é uma pesquisa em desenvolvimento. Eu pretendo que haja, com essa apresentação, uma reflexão sobre a mutação do conceito de identidade, particularmente sobre a identidade judaica, coisa que o Bruno acabou de fazer já, né? Ele já deu início a esse diálogo. O diálogo proposto é entre os textos de Hannah Arendt, Mikhail Bakhtin, Stuart Hall e Zygmunt Bauman. Sobre o texto de Hannah Arendt, é interessante que a gente levante que ele é um ensaio. Ele foi originalmente publicado em 1943 em Nova York. Nós a conhecemos como professora, jornalista, escritora, filósofa judia alemã, mas eu quero dar destaque para ela nessa narrativa discursiva dela enquanto ensaísta, porque esse texto foi escrito durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ela viveu a experiência de uma refugiada, de uma apátrida fugida do sistema nazista e que chega aos Estados Unidos em 1941, falando isso tudo rapidamente, mas é uma grande trajetória dela e experiência de deslocada nesse período. Ela chega em 1941 e em 1943 esse texto já é publicado, ou seja, ela está construindo o texto a partir de uma experiência que ela está vivendo ainda. Esse livro, Escritos Judaicos, é uma reunião de textos dela de 1930 a 1960, que foram postumamente publicados em 2007. A tradução que eu uso é a de 2016. Nesse texto, o próprio título já diz, Nós Refugiados. Ele anuncia que a autora ela faz parte dessa abordagem discursiva. Então, esse nós indica que essa narrativa ela é pessoal, mas ela também é coletiva. Logo de início, ela já vem com uma crítica, o que é muito próprio dela, né? E ela diz assim, cito Arendt: em primeiro lugar, não gostamos de ser chamados de refugiados. Um refugiado costumava ser uma pessoa levada a buscar refúgio por causa de algum ato praticado ou opinião sustentada. A maioria de nós nunca sonhou em ter qualquer opinião política radical. O que ela aponta que eles gostariam de ser chamados como recém-chegados ou imigrantes. E aqui sempre nós vamos precisar lembrar que a experiência que ela está colocando é a experiência desse deslocado em virtude dessa perseguição pelo regime nazista. O termo refugiado, segundo a narrativa dela, transforma o sujeito em uma categoria burocrática, uma figura legal que precisa ser gerida pelo Estado e não compreendida em sua humanidade. Essa discussão sobre como chamar esse sujeito que está em trânsito, cuja identidade se desloca junto com o corpo, a língua, a memória e o pertencimento, é atual. Então, a Organização Internacional para a Migração, ela adota o termo migrante hoje. Quem trabalha nessa área sabe disso, mas ela não descarta outros termos como deslocado forçado, em alguns momentos refugiado. E por que isso? Porque hoje são conhecidos uma gama maiores de motivos para esse deslocamento. Ele ultrapassa a perseguição política e religiosa. Agora, nós sabemos que há desigualdades econômicas, colapsos climáticos, conflitos prolongados, reconfigurações geopolíticas que fazem com que as pessoas se desloquem. Para termos uma ideia da contemporaneidade dessa transição,
A Organização Internacional para a Migração colocou em uma pesquisa de 2023 que há 280 milhões de migrantes internacionais. Desses, a Acnur aponta em 2024 114 milhões de deslocados à força. Nós estamos falando em refugiado e não há um número exato, mas é por volta de 42, 43 milhões não registrados, obviamente, a totalidade deles, porque há muitos que nem se declaram como refugiados pelos seus motivos particulares e pessoais. Esses movimentos, eles revelam uma realidade complexa em que a migração, ela não é apenas uma travessia territorial, mas um profundo processo de transformação cultural, política e identitária. A Arendt, ela não para na discussão semântica do termo refugiado, ela aponta a situação do indivíduo dentro dela. Então, cito novamente, ela diz: perdemos nosso lar, ou seja, o que significa a familiaridade de uma vida contemporânea. Perdemos nossa ocupação, o que significa a confiança de que temos alguma utilidade neste mundo. Perdemos nossa língua, o que significa a naturalidade das relações, a simplicidade de gestos e a expressão espontânea dos sentimentos. E ela diz ainda, além de todas essas perdas, quando havia esse deslocamento, e ela está inclusa dentro dele, ela fala que os recebiam ainda diziam: esqueçam seus países, lares, línguas, esqueçam principalmente os campos de concentração, porque essas memórias demonstram um ser pessimista. E é aí que ela desenvolve a expressão do judeu otimista, que não dá tempo de explorar nesse momento. Mas é importante que a gente ressalte que nesse silêncio existe um trauma escondido. E esse movimento forçado que ela retrata dos judeus fugindo da perseguição nazista e a falta de lugar de voz, eles se refletem na construção do sujeito. E para pensar a identidade desse sujeito, nós trazemos alguns pensadores. Um primeiro, Mikhail Bakhtin, ele diz que o sujeito é constituído em suas relações com o outro, por meio da linguagem, nunca sendo fixo ou fechado em si mesmo. Então, a identidade é um processo contínuo dessa interação entre o eu e o outro em uma relação dialógica, o que a leva a se constituir através de contínuas interações sociais. Essa discussão ela foi potencializada em décadas e ela é muito recente. O Stuart Hall, em 1998, ele tem esse texto Quem Precisa de Identidade, que faz parte desse livro Identidade e Diferença. E ele diz assim: estamos observando nos últimos anos uma verdadeira explosão discursiva em torno do conceito de identidade. O conceito tem sido submetido, ao mesmo tempo, a uma severa crítica. Como se pode explicar esse paradoxal fenômeno? Onde nos situamos relativamente ao conceito de identidade, está se efetuando uma completa desconstrução das perspectivas identitárias em uma variedade de áreas disciplinares, todas as quais, de uma forma ou de outra, criticam a ideia de uma identidade integral, originária e unificada. O Bakhtin, ele nos oferece uma chave de leitura importante dentro dessa variedade de áreas apontadas por Hall. O discurso e a necessidade de uma linguagem essencialmente dialógica. Hannah Arendt, em sua narrativa, ela já aponta que o refugiado perdia não apenas a pátria e a cidadania, mas também era a voz. Ele é excluído do espaço de diálogo. Bakhtin, ele entende essa linguagem como essencialmente dialógica, então toda voz ela precisa de um outro para se realizar. O silenciamento dentro desse contexto é chamado, dentro desses estudos, de embotamento do dialogismo, quando o sujeito ele não encontra espaço para responder, narrar ou ser
escutado. Então, Lúcia, 5 minutos, tá? sim. Então, esse deslocamento forçado, ele não é apenas físico, ele passa a ser também discursivo. A identidade moderna, que foi forjada pelo Estado-nação, ela é pensada como homogênea, fixa, vinculada ao território, à língua e à cultura. Esse modelo, ele acaba se tornando insuficiente diante dos sujeitos em travessia. O Hall propõe uma ruptura nessa concepção. Ele entende que a identidade como processo, ela é múltipla, fragmentada, ela está em constante construção. Não há mais um eu único e coerente, há posições identitárias que mudam conforme os contextos históricos e discursivos. As ideias de Bauman dialogam com Hall e Bakhtin. A idade deixou de ser uma certeza herdada e passou a ser uma tarefa individual e instável. Na sociedade contemporânea, marcada pela fluidez, globalização e fragmentação, os sujeitos vivem em constante busca por pertencimento, mas esse pertencimento é sempre provisório. O sujeito em deslocamento, ele corporifica essa condição de identidade em movimento. Aqui eu iria citar Bauman, porque ele, enquanto judeu, dá uma entrevista a Benedetto Vecchi, que é a base desse livro dele, falando sobre identidade, e que ele diz que ele próprio passa por essa situação quando ele vai receber, na Universidade de Charles, em Praga, o, o título dele de doutor honoris causa, e é perguntado para ele qual é o hino que ele quer que toque. E ele fala que é difícil para ele, porque a Grã-Bretanha é o país que o acolheu, mas a Polônia é o país em que ele nasceu, só que ele não era mais aceito. Então, ele coloca o que eu sou, né? Essa dúvida. Então, o movimento do povo do judeu, a gente vê que ele é histórico, ele é vivido, marcado por séculos desse deslocamento forçado. Nós observamos que a identidade judaica, ela vem sendo construída nessas travessias, na memória, em narrativas, mas é justamente na literatura que essa tensão se elabora. Márcio Seligman Silva, ele nos ajuda a pensar essa tensão entre narrar, silenciar e esquecer. Ele mostra como a memória ela é sempre disputada, especialmente em experiências traumáticas. O exílio e o Holocausto, ou Shoah, narrado por Arendt, criam uma tensão permanente entre o que pode ser dito, o que precisa ser calado e o que corre o risco de ser esquecido. É dentro da literatura judaica brasileira, que é o foco atual das minhas pesquisas, que emerge um espaço de reconstrução da memória e da identidade, uma reelaboração de memórias familiares e coletivas, um tensionamento do silenciamento e a construção de subjetividades em movimento. Eu termino a apresentação por conta do tempo, então Arendt diz que nossa identidade é mudada tão frequentemente que ninguém pode descobrir quem realmente somos. E minhas palavras que Arendt nos mostra que o isolamento ele não é só geográfico, ele também é discursivo. E é aí que a literatura intervém. Deixo algumas referências e o meu muito obrigada a vocês também. Muitíssimo obrigado, Lúcia. Excelente apresentação. Eu acho que nós temos um bom debate. Eu acho que temos ainda meia hora, né? E aí eu queria sugerir uma forma de a gente abrir esse debate entre nós, que eu diria o seguinte: vamos cada um propor, né, uma questão para alguém, né? E aí a gente todos podemos propor e logo em seguida cada um responde aquela questão que foi colocada, aquele comentário que foi feito pelo colega. O que é que vocês acham dessa possibilidade de debate? Professor, só uma coisinha. Nós temos 15 minutos, na verdade, né? Seria até 10h30 a conferência, né? É isso, Ah, né? Ou eu bom, estou enganado? eu tinha pensado que era 10h45, mas Então, obrigado pela. 10h45 começa a próxima mesa, então se a gente puder acabar até 10h40, dá até para passar um pouquinho do prazo. A gente tem uma margenzinha. Se o debate Muitíssimo, tiver, foi. muitíssimo obrigado. Então, o que vocês acham desse modelo de debate, né?
Cada um levanta, faz os comentários e as pessoas que são relacionadas nesses comentários, nessas questões, respondem logo em seguida. Sim, eu acho. O professor tem. O Bruno já está com a mão levantada. Será que não é alguma questão? Poderíamos ouvir. Ah, é, Por exatamente. favor, Bruno, fale, Bruno. então comece a Bom sua. dia a todos. Pode ser? Pode, claro. Ok, obrigado, Renato. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar todos os panelistas aqui, todas as apresentações que realmente foram muito, muito, muito boas, interessantes e muito bem embasadas. Xoxana, quando a Xoxana começou a apresentação, eu comecei a notar, né, a fundamentação teórica dela no Barthes no Barthes Mary Douglas. e na Mary Douglas, né? Aí eu fui notando, peraí, mas cadê o Stuart Hall? Cadê o Zygmunt Bauman? Né? Porque quando a gente está falando de identidade na pós-modernidade, a gente tem a necessidade de caminhar um pouquinho por aí, não só. Né? Aí o Bruno já vem e coloca o Stuart Hall, aí a Lúcia já vem e coloca o Bakhtin e o Bauman. Então vocês foram complementando essas questões e lembrar sempre, né, nessa questão da pós-modernidade, como a Lúcia bem lembra e o Bruno também, que a identidade é construída perante o outro. Não há como, né, a gente falar numa essencialização, essencialidade da identidade, né, que é o que antecedia, e essa construção tanto da identidade pessoal, e aqui eu já vou levar para o Bruno também, a questão da identidade nacional. A Uhum. identidade nacional também é construída perante o outro, né? Enfim, eu só queria também agregar aqui algo que eu tenho estudado aqui, Lúcia principalmente. E falar do Bauman, da fluidez, né? Você já falou, Lúcia, da fluidez das identidades, Alô, da fluidez das tudo bem, identidades. querida? Você pode, bom, da fluidez das identidades, e principalmente nessa época nossa de categorizações ou de categorias tão diversas em que talvez a gente ainda esteja vivendo como trabalhar essas questões, né? O pós-pós-modernidade. E só lembrar aqui algo que eu tenho estudado na questão do cinema, e principalmente ser cinema mais vamos dizer assim, alternativo, são os conceitos de interstício, entretempo e não lugar, e terceiro espaço, né? Um conceito do Homi Bhabha, o terceiro espaço, que está muito vinculado a essas questões dessas identidades, principalmente da questão do exílio, do judeu, dessa construção. Então, assim, como pergunta para todos aqui, o que vocês pensam? Porque vocês trouxeram os fundamentos teóricos, basicamente, dessas pessoas. Mas como é que vocês pensam essas questões para vocês, hoje, em vossas pesquisas, né? Pensando nessas construções identitárias na pós-pós-modernidade? Obrigado, Bruno. Excelente. Excelente. Tirou, inclusive, algumas das questões que eu tinha pensado também. Não, mas não tem problema. Eu acho que maravilhoso. Não sei se alguém teria mais alguma outra questão que a gente pudesse colocar assim em geral e depois cada um de nós vai respondendo à medida que vão acontecendo. Se não, a gente já, sim, passaria É, é, a responder, professor, eu poderia fazer alguma colocação frente à pergunta do Bruno, se for possível. Com certeza. Então, passamos a responder essa colocação do Bruno. E eu só gostaria de fazer um comentário, talvez agregar um pouco nessa questão geral, os diversos autores, né, apresentados como possibilidades teóricas de análise, né? E eu achei super interessante, né, a questão
as questões colocadas pela Shoshana em relação a Frederick Barth, né? Eu conheço bastante bem esse autor, né? E tive assim uma certa dificuldade em posicionar a sua perspectiva teórica numa análise, por exemplo, com os Bnei Anussim aqui em Recife, mas seria também uma dessas possibilidades que a gente colocaria, né? Uma vez que todo o arcabouço teórico de Frederick Barth não está fundamentado, vamos dizer assim, ele fundamenta na ideia de fronteira e de organização social, mas dificilmente liga para uma questão de um construto social ou pessoalmente que a gente teria dificuldade de colocar. Era só isso que eu queria colocar e agregar, e aqui nós vamos, então, gastar os nossos minutos que faltam, né, respondendo essas questões. Então, Lúcia, você está com a palavra. Oi, professor, obrigada. Eu não sei assim se é uma resposta, Bruno, ou se também é uma interrogação, porque o que eu acredito é que a gente passa muito tempo estudando para saber quem é o judeu, né? Essa pergunta, ela sempre fica atravessando e pelas nossas discussões, pelas nossas caminhadas, nós temos visto que não há uma resposta para essa pergunta, né? E sim, muito estudo a ser feito. Eu entendo assim como uma abertura muito grande essas ideias que vêm nessa pós, pós-modernidade ou modernidade tardia, como diz o Stuart Hall, né? Que ele abre para exatamente essa interação, Bruno, que você diz, do eu com o outro, né? Ninguém é algo sozinho. Ele depende do outro. E quando o Hannah Arendt coloca que muitas vezes ele é silenciado e quando não há esse diálogo, como é essa construção? Quem é ele, né? E aí aquelas respostas que normalmente a gente pergunta para categorizar, ele é isso, é aquilo ou aquilo, elas caem, né? E você tem que formar esse novo sujeito. Então, eu acho que é o nosso caminho dessas discussões e desses estudos que eles não estão finalizando. Eu acho que agora nós temos uma abertura para estudar e para ir por vários caminhos. Porque, professor, você sabe que enquanto a Xoxana foi falando, eu fui rememorando todos esses estudos, quando você falou também, porque a gente fica assim particularizando e de repente a gente começa a se questionar, né? Obrigado, Lúcia. Eu tenho uma mão levantada da Adriana. Ontem ela fez uma belíssima apresentação, estava presente, foi muito bonita. Adriana, a palavra é com você. Obrigada aí pelas considerações. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta para o professor Renato, mas eu não sei se alguém mais quer responder o Bruno antes disso, né? Ou Adriana, posso? deixa eu só agregar duas coisas em cima da Lúcia, só para não perder o fio da meada, duas coisinhas só que eu também tenho pesquisado muito na minha questão com o cinema palestino. Uma das grandes questões que, para mim, Lúcia, aparecem bastante é que a gente, né, nessa questão do diálogo com o outro, a presença do outro, nem sempre o outro está presente ou não está fisicamente presente, né? Ele é um outro que é construído, é um construto de alguma coisa, e também às vezes difícil de identificar como é que é a manifestação desse outro e essa presença do outro, o quanto ela influencia a nossa identidade, né? Então, acho que isso também é importante da gente ressaltar aqui, e principalmente como o Renato falou, né, na questão dos menos, sim, mas às vezes essa questão da institucionalidade judaica e da relação, da aceitação dos menos, sim ou não, né, a institucionalidade judaica, ela não por ser institucionalidade, ela até não é física, né, ela é uma entidade que paira, mas que está presente, né, isso é um. E acho que para o Bruno, eu acho que é interessante, ontem que a gente ouviu o professor Feinstein, pensar muito nessa questão da identidade judaica e da identidade nacional judaica, né, sionista, etc., na diáspora, etc., principalmente depois nesses últimos 2 anos, há uma mudança
abissal do que se pensava, do que se pensa, de como as comunidades judaicas, principalmente na diáspora, têm enfrentado as suas questões identitárias frente ao que vem acontecendo em Israel. Desculpa, Adriana, ter te interrompido, mas eu queria só complementar esse meu pensamento. Obrigado. Pronto. Então, Adriana, pode colocar a questão e depois passamos a palavra à Xoxana. Depois tem o Bruno, que pode responder ao professor Bruno, né? E vamos lá. Adriana, com você. Não, bom, primeiro, então, eu queria agradecer, né, as excelentes apresentações, mas queria perguntar especialmente, né, para o professor Renato Atias, um pouco, continuando a discussão da mesa né, da mesa onde eu apresentei, sobre a patrimonialização justamente de sinagogas sem uso, né, o caso de Recife, né, acabou de ser falado aqui. Queria escutar um pouco sua opinião, na verdade, né? Eu estou trabalhando, então, com a Moca, né, que é um bairro de Não, São o Paulo com microfone duas caiu, o que acontece sinagogas é aqui, ó. sem Tá vendo? uso. Uma delas ainda vai abrir para as festas, a outra não, né? E aí eu acho que essa discussão vem, que é o caso de Recife, claro, de um outro momento, totalmente diferente. É o caso de Nilópolis, falamos ontem, né, sobre Nilópolis também, uma sinagoga sem uso. E aí o que se faz com isso, né? Quer dizer, a professora Eva Blay ontem comentou que as sinagogas efetivamente não são sacralizadas, né? Quer dizer, eles não são ambientes sagrados, né? Já que as rezas podem acontecer em qualquer lugar e tudo mais. Mas o que se faz com esse patrimônio Brasil e mundo, né? Na sua opinião? Bem, eu vou responder rapidinho, porque o nosso tempo é bem curto. Em 2016, eu participei de um grande evento na Alemanha sobre sinagogas-museu. Então, existe um livro, né, já não sei se vocês conhecem, em cima de várias discussões promovida por uma instituição que se chama-se Tefilá e Museus, alguma coisa assim, e onde eu tenho também um texto onde eu já analiso, a partir da arquitetura, né, da maneira, a questão da patrimonialização. Eu podia ficar só nessa questão da patrimonialização, mas só que essa ideia de patrimonialização gerou uma discussão muito grande entre os Bnei Anussim de Recife, que eles não querem museu, eles querem sinagoga. E querem também de uma forma de recuperar essa sinagoga como se fosse uma continuidade histórica, só que essa continuidade histórica não existe. Então, temos aí uma discussão bastante interessante, ótima a tua questão, e eu vou te mandar depois um texto que eu escrevi num outro livro, que fala um pouco disso de uma maneira assim mais, vamos dizer, enfocando principalmente um pouco alguns teóricos, entre os quais aqueles que eu falei anteriormente. Bom, mas é uma questão importante hoje, sobretudo com essa questão da patrimonialização e a musealização de sinagogas. Aí, Xoxana, nós estamos aí correndo para que a gente consiga ter uma. Então, eu vou tentar conversar um pouco da pergunta do professor Bruno, bem de forma muito corrida. Mas, assim, primeiro que sobre o trabalho, a pesquisa que eu tenho desenvolvido, tem sido um trabalho de fôlego quanto às referências teóricas, porque eu tenho usado muitas. Então, para a apresentação de hoje, eu fiz assim uma espécie ah, de estudo da arte, assim, de com quem que eu iria puxar o debate. E eu achei mais interessante ir por esse caminho, porque o meu foco, além de ser um caminho antropológico do parentesco, eu não estou tratando de um tabu, eu estou tratando de um sujeito marginal dentro da identidade judaica. De uma certa fragmentação, então, nesse sentido, sim, tem, tem uma contribuição significativa do Stuart Hall, mas a ênfase no Barth vai ser justamente de enxergar esse sujeito como alguém que não tem condições de assumir múltiplas performances identitárias, por exemplo, porque ele vai ser sempre visto como algo híbrido, algo do diferente e de uma demarcação muito explícita e muito colocada na prática, na institucionalidade, por mais que essa institucionalidade se apresente de maneira, sei, talvez inclusiva, plural. Ainda assim, é necessário a reafirmação.
Então, não sei se eu respondi, mas algo desse sentido. Excelente, Xoxana. Então, Bruno, Sim. Não, acho que essa questão, né, da identidade judaica, a identidade nacional, né, professor Brunislav trouxe aí, de como é que a gente enxerga esses temas nas nossas pesquisas, né? Comecei agora a realizar as entrevistas, né? Minha pesquisa vai seguir nesse sentido de entrevistas, principalmente. E o que se vê também, olhando um pouco para a comunidade, né? É que realmente, mesmo dentro do universo de uma pessoa só, existem essas dissonâncias, né? Essas discordâncias, né? Então, poxa, eu sou um judeu, religioso, ortodoxo, enfim, e por isso eu entendo que Israel deve, né? Ou que eu sou judeu e sionista por esse motivo, mas também eu sou brasileiro, né? Então, todas essas camadas, né? Pensando também. eh, no recorte que eu estou fazendo de estudantes universitários, porque a minha universidade particular dá menos atenção para esse tema, então isso me compete menos, sabe? Então, fica evidente, né, que há um debate que é muito importante, que é acalorado dentro da comunidade, e, enfim, na importância de que a gente olhe para isso, né? Acho que é isso. obrigado. Não sei se tem mais alguma outra questão que eu Oh, acho. desculpa, eu estou falando demais, mas é um assunto que me interessa bastante, porque permeou todas as minhas pesquisas, desde mestrado até o pós-doutorado, né? A questão das identidades estão sempre permeadas aqui comigo. E não sei se vocês poderiam incluir em vossas pesquisas, Bruno, Xoxana, infelizmente o Marcinho já foi embora, Lúcia, algo que está muito saliente, que é a questão de redes, né? Redes sociais, e né, como é que essas questões também permeiam nas redes sociais, de alguma maneira, e de como elas servem como indicadores. É pesquisa, e é um trabalho gigantesco que ainda está muito em andamento. Acabei de voltar de um congresso e essas questões estão permeando direto, e muito pouca gente sabe o que fazer com isso, né, dado o volume e a abrangência de tudo que acontece. Mas se vocês conseguirem, de alguma maneira, tangenciar, pelo menos, isso nas pesquisas, acho que seria bem interessante. Só isso. Desculpem mais uma intervenção aqui. Eu tenho muita Não, vontade, excelente. tenho muita vontade. Se algum dia o tempo me permitir, com certeza eu vou fazer. Ou já Eu Eu ir acho para que o doutorado depois, já vai por aí É, também. eu não, acho, não chego a me aprofundar, professor, mas permeio principalmente pela ferramenta que tenho utilizado, que é a etnografia, né? Que é uma etnografia mais, de fato, voltada às ferramentas digitais, aos meios digitais. E vejo tenho analisado e pensado, principalmente no sentido de reafirmações de identidade por meio de redes e grupos e perfis, e também pessoas que vêm pensando, repensando, redefinindo a sua identidade a partir de uma certa explosão de perfis judaicos muito engajados. Então, é algo que eu penso, não sei se conseguirei aprofundar, mas permeia. Inclusive nas minhas entrevistas, o que eu posso falar assim é que algumas pessoas eu me conectei a partir da rede social e do que essa pessoa é, divulga sobre si, sobre a sua ascendência patrilinear e a sua trajetória no judaísmo. obrigado, Xoxana. Excelente. Eu acho que as suas provocações, Bruno, elas são fundamentais para todos nós, né? Sobretudo quem está lidando, né, com essa identidade Bnei Anussim, se torna ainda um pouco mais instigante da maneira como ela se coloca no caso do Brasil, que nós temos agora diversos grupos assim imensos aqui no Recife, tem 5 grupos ou 5 associações diferentes, cada um com suas sinagogas, viu, Adriana? Organizados em, organizados em diversas situações
que eu chamo de situações etnográficas, não só em relação à sua própria relação com os outros, mas sim em relação também com a federação, com as instituições judaicas presentes aqui no Recife, que acho que é uma outra discussão aí. Então, nós estamos fechando praticamente, né? Não sei, senão a gente ficaria aqui ainda. Eu gostaria de poder ficar aqui ainda muito mais tempo, mas daqui a pouco nós vamos fechar. Eu queria realmente agradecer a presença de todos e para mim foi uma manhã, quer dizer, um pedaço dessa minha manhã bem rica em termos de conhecer os colegas e, sobretudo, de saber as possibilidades e as fronteiras das nossas investigações que estão aí nesse meio e que me deu, assim, algumas questões para instigar. Então, todos nós estamos de parabéns e passando aí a palavra para o colega que vai encerrar, né, que é, não sei, que vai encerrar a sala, né? Você vai